Você já pesquisou sobre o despertar espiritual, mas ainda sente que não faz sentido o que você está vivendo? Hoje eu vou contar como foi o meu despertar espiritual, as fases, como eu lidei. Vou me aprofundar um pouco mais nessa explicação para que você possa entender bem. Me chamo Tatiana Pagung, sou psicoterapeuta e professora de meditação e autoconhecimento. Falo sobre espiritualidade na prática e te ajudo a expandir a consciência para uma vida com mais propósito e equilíbrio. Esse vídeo é para você que está com essa sensação de que precisa mudar, mas não sabe muito bem como, de que quer respostas, mas não sabe muito bem onde buscar, que às vezes sente um vazio, está meio perdido, mas ao mesmo tempo está muito vivo. Então vem comigo para você entender muito bem o que é que está acontecendo com você. O despertar espiritual é um processo. E eu gosto, na verdade, de chamar de despertar para o espiritual, porque o nosso eu espiritual ele nunca dormiu. Sempre esteve muito bem acordado, ali mandando sinais através da nossa intuição, mas para uma pessoa que nasce, cresce em formatos e crenças, em conceitos, né, a gente vive nessas bolhas de ilusão, nessas bolhas virtuais, até que chega uma hora que essa bolha de verdade ela rompe e a gente começa a perceber algo muito maior, uma nova realidade. Só que, como eu falei, é um processo e hoje eu vou contar como foi esse meu processo. Antes de contar a minha história, vale lembrar que eu já fiz um vídeo, já postei, falando sobre as fases do despertar espiritual. Então aproveita, busca aqui na descrição desse vídeo o link para você assistir e complementar o seu entendimento, a sua busca. Desde pequena, eu sempre tive muita percepção do mundo espiritual. Eu cresci na Igreja Católica, estudei em escola de freiras, né, dos meus 4 aos 14 anos. Fui batizada, fiz primeira comunhão, mas eu sempre questionei muitas coisas. Muitas coisas não se encaixavam para mim dentro, né, daquela religião, então eu fui buscar outras religiões e eu questionava tudo. Então, às vezes eu encontrava uma resposta em uma, encontrava em outra. Então chegou uma época que eu falava assim, eu não tenho uma religião, eu tenho várias religiões porque uma complementa a outra. E assim eu fui até os meus 27 anos, quando de verdade, né, eu tive esse grande despertar para o espiritual. E o meu despertar para o espiritual foi através de uma dor. O meu pai foi passar por uma cirurgia e ele entrou em coma nessa cirurgia. E nesse coma, né, que foi um AVC durante a cirurgia, eu fui, né, buscar sobre espiritualidade e nesse momento eu encontrei o Instituto Rashwa do Brasil, que é uma escola laica de meditação, autoconhecimento, que ensina espiritualidade, com terapias complementares, e eu precisava entender um pouco mais, eu queria meditar, porque na minha cabeça eu achava que de repente meditando eu pudesse acessar a mente do meu pai, né? Eu queria, né, com todo o meu coração, eu acreditava que eu podia salvar o meu pai, né, da morte. Então eu tinha um ego e um apego assim muito grande, eu estava muito presa ainda, né, na questão material. Nessa época eu estava no auge da minha fama, da minha carreira. Eu era atriz, eu era cineasta, eu era apresentadora de TV, modelo, rainha de bateria. Então eu estava num momento de verdade assim, onde eu estava tendo todo esse reconhecimento por tudo o que eu trilhei, né, ao longo aí da minha vida. E por que eu trilhei dessa forma? Porque lá na minha infância, eu sofri muito bullying. Eu fui aquela menina que tinha o cabelo muito cheio, que vivia com os cabelos presos, tinha um óculos com um grau muito alto, então brincavam muito comigo em relação a isso, né, faziam piadas, e eu chorava muito, porque dentro da minha visão, eu não queria ser feia, porque eles falavam que eu era feia, e esse feia para mim significava não acolhimento, exclusão,
crítica. Então, eu fui em busca de querer ser acolhida, de querer ser amada, e entendi isso como algo externo, né? Eu não tinha ferramenta, eu não tinha base de autoconhecimento. Hoje eu tenho esse prazer, né, de poder ensinar crianças, adolescentes, dar aula de meditação e autoconhecimento nas escolas, mas eu não tive esse acesso a isso. Antigamente não tinha, né, isso. Agora é que as escolas estão muito mais conscientes em relação a isso. Então, eu cresci acreditando que eu precisava ser tudo isso, e ali no auge dos meus 27 anos, de todas essas conquistas, eu me vejo totalmente sem chão, porque a minha base estava do lado de fora, não estava em mim, e para mim foi realmente ali uma rasteira que a vida me deu, então foi em busca. E o curso, né, esse primeiro curso, são 5 aulas, onde você mergulha ali nesse entendimento do corpo físico, energético, emocional, mental, você mergulha no universo espiritual, você começa a entender muitas coisas, e no dia que eu terminei o curso, no dia seguinte, meu pai desencarnou. E aí foi quando eu, de fato, mergulhei nesse universo da meditação, do autoconhecimento, da espiritualidade, para entender muito mais, e entender porque a dor me levou, mas o amor fez com que eu ficasse, né? Fez com que eu quisesse entender cada vez mais. Então eu passei por essa fase de querer aprender sobre tudo, ler sobre tudo, tudo que eu aprendia no racho, aí eu buscava vídeos, livros, textos. Então eu fui, né, me absorvendo ali de um monte de conhecimento. E é muito interessante que essa fase ela é muito natural. Então eu já tinha meus professores ali, não precisei procurar buscar professores, que eu já estava, mas eu fui buscar tudo que eu podia sobre o assunto. E aí é muito interessante porque as pessoas acham, né, que eu parei, né, de frequentar a escola de samba, de desfilar, depois que eu comecei a meditar, e não foi assim. Eu comecei em 2007, com todo esse processo aconteceu em 2007, e só em 2011, né, que eu parei de desfilar, que eu não quis mais participar do carnaval, porque foi um processo de desapego, porque eu era muito identificada com tudo isso que eu tinha criado para mim. Né? Eu me identificava com essa personagem, eu era essa personagem. Então, é muito interessante que eu sempre falei, né, que a meditação e o autoconhecimento que me ajudaram a permanecer por tanto tempo ali, como rainha de bateria, né, como atriz, né, dentro de um meio que muitas vezes tem muita crítica, tem muita inveja. E eu tenho uma passagem bem interessante que logo ali no início, né, que eu comecei todas essas práticas, então eu aumentava muito a minha vibração, me sentia muito bem dentro do instituto, ou mesmo em casa com as práticas, só que eu ia para a escola de samba e voltava para casa mal. E aí eu pensei, né, no auge do meu ego, de me achar alecrim dourado. Nossa, talvez eu não possa mais frequentar esses lugares. Opa, oi! E aí eu lembro que eu fui meditar sobre isso, né? E aí o meu mentor espiritual em meditação, que a gente aprende esse caminho dentro do Rash, para nos conectarmos com os nossos mentores, os nossos mestres, ele pegou assim com todo amor e sabedoria, deu aquele puxão de orelha assim bem amoroso e sábio, e me mostrando que não era o ambiente que me fazia mal, mas o que saía de mim enquanto nesse ambiente. Ou seja, eu ia, né, para a escola de samba e entrava naquelas conversinhas, naquelas fofoquinhas, naquelas críticas, naquelas invejas. Olha aquela menina ali vestindo aqui, lá, não sei o quê, e fulana, não sei o que lá. Então, eu aceitava essa sugestão de vibração do externo, e é claro que eu baixava a minha vibração e começava a me sentir mal, porque eu já tinha experimentado estar no outro patamar de vibração. E aí a gente entende que só equilibrar os chakras e aumentar a vibração não é o suficiente. Você precisa de um trabalho profundo de autoconhecimento para você mudar as suas crenças, o seu padrão mental e emocional. Então eu aproveitava tudo aquilo que eu sentia, né, ou no ambiente de gravação, ou na escola de samba, tudo que vinha à tona, né, que me desequilibrava, para meditar e entender e aprender a lidar com cada uma daquelas emoções. E aí, com o tempo, eu fui me sentindo o quê? Livre. Livre para frequentar qualquer lugar e saber lidar com aquilo que eu sinto naqueles lugares. Não deixar, né, que aquela emoção dite
a minha vibração, as minhas escolhas, né, as minhas atitudes, as minhas falas. Então você passa a ter muito mais discernimento, né? Quando você desperta e você tem ferramentas e você trabalha esse autoconhecimento. Só que aí você vai mudando tanto dentro que é natural as coisas mudarem fora. E trilhando esse caminho de autoconhecimento, eu poderia ter me percebido uma artista nata e ter cada vez mais feito mais coisas dentro da arte, dentro desse caminho. Embora eu tenha uma aptidão para isso, tanto que eu amo escrever, sou escritora, né? Então, só que a minha alma é uma alma professora. Me dá um microfone, um palco que eu vou embora. Eu gosto de falar, eu gosto de ensinar, né? Me dá um quadro para escrever. Eu amo expressar tudo aquilo que eu conheço, tudo aquilo que eu sinto. Então, essa professora começou a crescer dentro de mim. E tudo o que eu aprendia, né, no racho, aí, e com a vida, e com os livros, e com as meditações, chegou uma hora que eu precisava passar aquilo adiante. E aí, as coisas que eu fazia começaram a perder total sentido, sabe? Foi se esvaziando dentro de mim. E muitas pessoas não entendem isso até hoje, tipo, como assim? Né? Você tinha fama, você tinha isso, você tinha reconhecimento, mas aquilo não preenchia a minha alma. Aquilo preenchia o meu ego, satisfazia o meu ego, mas não o meu ser, a minha alma. Tanto que eu falava, né? Eu não sou rainha de bateria, eu estou rainha de bateria. Na verdade, nós não somos nada, nós estamos aqui. Né? Você não é o que você sente, você não é o que você pensa, você se expressa dessa forma. E foi natural, chegou uma época que eu não consegui me desapegar do cargo de rainha de bateria, a escola me colocou para fora lá, né? Tipo, me mandou um e-mail, agora você não é mais rainha de bateria. E mesmo eu tendo todo já esse trabalho, já tinha quase 4 anos ali de autoconhecimento, de trabalho interno, eu sofri muito, porque foi esse desapego, a morte desse eu que eu criei, dessa personagem. Aí corri para minha terapeuta do racho na época. Ai, quem eu sou agora? Né? Como é que vai ser? Ela, você continua sendo a mesma Tatiana de sempre, né? E aí esse trabalho interno ele é muito fundamental, esse autoconhecimento para você não se perder nesse caminho. Quando as coisas começam a desabar do lado de fora, porque você está começando a manifestar a sua nova verdade, a verdade do seu eu, que é muito mais leve, muito mais livre. Nesse momento a gente não entende, mas depois que passa, gente, é a melhor coisa que poderia ter acontecido na nossa vida, é a vida realmente tirando aquilo que já não faz parte mais da nossa história, do nosso caminho, dos nossos aprendizados. E você? Já passou por alguma dessas fases? Me conta aqui, me conta um pouquinho aqui da sua história, que fase você está, o que foi mais doloroso para você, não foi doloroso para você? Conta aqui, porque essa história, você compartilhando, pode ajudar outras pessoas até perceberem, meu Deus, isso também está acontecendo com ela, igual está acontecendo comigo, eu não enlouqueci. Faz parte do processo. E aí foi natural, né? Depois de alguns anos, começar a ensinar tudo isso, fiz os cursos de formação, psicoterapia, de integração das psicoenergias, professora, né, de meditação, autoconhecimento. Então foi natural, né, trilhar esse caminho. Depois também fiz a taroterapia, facilitadora de guia vocacional. Quanto mais ferramentas eu podia oferecer para as pessoas, mais eu me sentia preenchida e feliz, porque eu estava justamente ensinando tudo aquilo que eu aprendi, mas que eu vivo isso, né? Eu vivo essa filosofia, eu medito e eu estou me autoconhecendo, eu estou buscando o tempo inteiro. Então, você poder fazer aquilo que você é, aquilo que você pratica, gente, realmente não tem preço. Então, o que eu posso deixar aqui de recado final para você é: o despertar, muitas vezes, ele pode ser doloroso, porque ele vai ser diferente para cada pessoa, mas quando você desperta para esse espiritual, entende que tem algo maior, é a melhor coisa que pode acontecer para uma pessoa, para que ela possa começar a criar coerência entre o que ela pensa, o que ela sente, o que ela faz, porque o momento máximo do nosso poder é quando a gente faz uma escolha, e fazer escolhas conscientes e mais alinhadas com a nossa verdade interior é maravilhoso, é libertador. Então, se você ainda está nessa fase mais dolorosa, calma, vai passar.
Você não está sozinho, a espiritualidade nunca nos abandona. Ok? E eu farei mais vídeos para inspirar cada vez mais vocês e ajudar vocês nessa jornada de consciência, de verdade e de equilíbrio. Um abraço.